O prefeito de Farroupilha demonstra grande preocupação com um novo surto de Covid-19. Fabiano Feltrin teme a superlotação da rede hospitalar novamente diante dos novos casos de infecção que vem acontecendo. O chefe do Executivo Municipal pede à população para que mantenha os cuidados preventivos, uma vez que a pandemia ainda não terminou. Fabiano Feltrin explica que tomou a decisão há algumas semanas de não fechar o Centro de Referência e Atendimento ao Coronavírus no município. Durante a entrevista nos estúdios da TV Serra, Fabiano Feltrin também falou sobre outras frentes de trabalho na gestão pública municipal. O prefeito de Farroupilha explica o que foi feito na área da saúde para possibilitar o funcionamento das atividades econômicas no município. Nós aumentamos o nosso número de leitos de UTI, nós aumentamos o número de testagens, nós fizemos um trabalho que permitia nós termos as atividades laborais. Ou seja, você tem que ter o equilíbrio entre economia e saúde. E vou te dizer uma coisa que vai ficar marcado aqui, Leandro. Nós estamos iniciando o ano, nós estamos na primeira semana de janeiro de 2022 e nós teremos logo aí em seguida números que vão colapsar novamente os hospitais. Por quê? A gente tem um número grande de gripe, a gente tem um grande número de cirurgias sendo feitas que era uma demanda reprimida, que estão ocupando as UTIs e nós temos um novo surto de Covid acontecendo. Então isso é real, está acontecendo e nós precisamos manter todos os cuidados. Não adianta querer, eu sei que o calor dificulta essa questão de máscara, perturba. Mas temos que continuar utilizando os protocolos, porque é a única coisa que pode salvar vidas e que a gente não volte naquele momento dramático de fechamento de estabelecimentos e atividades laborais. Então, com os cuidados, nós conseguiremos manter os eventos, conseguiremos manter o trabalho, mas é um momento de muita cautela, muito cuidado e que a gente utilize sempre aqueles mesmos cuidados. É álcool gel, é o uso da máscara, o distanciamento para que a gente não tenha aglomerações, ao mesmo tempo que tudo isso parece que isso já passou, nós temos que manter os cuidados. Uma epidemia, ela já traz um problema que ela leva ao longo dos anos para ser contornada. Uma pandemia é muito mais poderoso que uma epidemia. Então, com isso, manter os cuidados. Não estou aqui querendo trazer novamente isso como pauta, mas nós vamos ter que fazer novamente enfrentamento. Tanto é verdade que nós, no momento que não tínhamos ninguém mais no centro de referência coronavírus, pagando dinheiro público nosso, 15 leitos, mantendo as estruturas, mantendo os profissionais, mantendo os equipamentos, eu dizia, vamos manter, porque nós não temos segurança do que irá acontecer no ano que vem, que era algo que nós estamos começando agora a ver os números crescentes em 2022. É só ver o que acontece no primeiro mundo, o que acontece nos Estados Unidos, o que acontece na Europa e os números mais estão cedo ou mais tarde isso chega aqui. Nós estamos voltando a nos aglomerar, porque é férias, é jantas, é festas, é natural. A pandemia não tinha ido embora ainda. Então, e tem aqueles que não se vacinaram, que também faz o vírus realmente ter mais ações, né, dentro das comunidades. Ou tem quem não completou o esquema vacinal também, fez a primeira e não fez a segunda dose. Tem que levar a sério. Por isso que o nosso programa de vacinação continua e vejam tudo isso nas nossas redes oficiais do município. Prefeito, eu queria voltar nessa questão da pandemia, olhando o ano que passou, 2021, de 0 a 100%. O que a pandemia consumiu do governo em termos de trabalho, de ação? Que estatística o senhor colocaria? Dá para dizer que foi metade ou mais? Muito, Leandro, porque você veja, a gente tinha também, além do tempo que era dispensado para isso, você tem o investimento. Sim. Você imagina quanto nós colocamos em termos, são milhões e milhões de reais que a gente colocou na saúde para esses novos leitos, para equipamentos, para testagens. Aliás, é o seguinte, Leandro, falando de testagens, a gente tem que fazer o teste quando está gripado. Os testes são gratuitos, todas as nossas unidades estão preparadas, nós temos teste suficiente. Faça o teste se você está com Covid, faça o seu isolamento, isso também é muito importante, né? Mas enfim, te respondendo, todo o nosso envolvimento ele foi muito grande. Claro, você dispensava uma parte do tempo para isso, recursos para isso, sabendo que nós tínhamos um orçamento menor do que no ano anterior. Nosso orçamento sempre foi muito difícil de administrar se nós não tivéssemos feito as economias. Hoje é fácil de avaliar.
Hoje nós temos, através da nossa economia, da nossa gestão, um volume de recursos que vai permitir mais investimentos em 2022, principalmente em infraestrutura, equipamentos. Mas, naquele momento que nós não sabíamos aonde a pandemia ia parar, hoje é mais fácil avaliar, né? Mas ninguém gosta de lembrar do passado, mas tudo bem, cumprimos com a nossa missão. Os números estão sendo fechados ainda. A projeção é de que 2021 tenha encerrado na administração pública com o superávit gravitando em torno de 60 milhões de reais? Acredito que mais. Nós não temos um fechamento ainda, mas acredito que até mais do que isso. O que vai possibilitar isso, prefeito? Isso vai ter mais de recursos para a própria saúde, para nós melhorarmos, né? Você vê que foi um ano de 2021 que ninguém se falou em hospital, né? Era sempre uma briga do poder público, hospital, isso e aquilo. A gente conseguiu ter uma harmonia, diálogo, sempre ajudando. No final do ano a gente teve o êxito daquelas viagens a Brasília, né? 1.400.000 do Marcelo Brum, que veio para custeio do hospital, 500 mil reais, R$500 mil do Covatinho, deputado federal. Ou seja, tudo isso veio em ótima hora, mas foi uma luta muito grande. Numa ida anterior, em torno de 7 ou 8 milhões também, né? Exatamente. Nós fomos o município que mais trouxe recursos de deputados e senadores do que todos os municípios, inclusive municípios maiores que nós. E esse é um resultado de trabalho que nós construímos desde a eleição. Desde os nossos contatos, relacionamento, e tudo isso deu certo. Então, por isso que eu digo que é da minha felicidade que eu estou aqui te dando essa entrevista hoje, Leandro, dizer, a gente cumpriu com tudo que nós prometemos e agora, com o modelo, você vê como é importante ter um administrador e um gestor, né? Hoje nós temos uma prefeitura sanada, com bons serviços de saúde, educação, infraestrutura e capacidade de investimento. Além de ter o caixa para ter mais investimentos, Leandro, isso reflete que o modelo de gestão que nós fizemos me permite fazer mais financiamentos, porque eu tenho mais crédito, porque eles olham a capacidade de gestão histórico. Exatamente. Esse é um prefeito gestor, pode dar financiamento para ele. Então nós vamos buscar aí um financiamento que vai privilegiar todas as comunidades do interior. O município de Farroupilha está se aproximando de 12 mil casos de infecção por Covid-19 e já contabiliza 184 óbitos desde o início da pandemia. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.